Boa noite a todos. Hoje vamos começar então mais uma sessão científica do nosso grupo NEIS e SED. Hoje o foco da nossa apresentação são as alterações dermatológicas. Eu sou a professora Fernanda Ventim e Carol Vivas é a estudante que vai apresentar o nosso artigo de hoje. Carol, Então, pode iniciar. muito boa noite. O estudo escolhido foi o espectro de manifestações mucocutâneas em 277 pacientes com síndrome da hipermobilidade articular, síndrome de Ehlers-Danlos, tipo hipermorva. E sobre o estudo, eu já queria começar fazendo um adendo, porque essas duas condições citadas, né, a hipermobilidade articular e a síndrome de Ehlers-Danlos, foram consideradas como duas condições de um mesmo, como duas condições indistinguíveis, né? E aí, por isso, eu vou me referir somente como síndrome de Ehlers-Danlos mesmo, a partir de agora. Inclusive, em 2017, mais recentemente, essas duas condições foram entendidas como parte de um mesmo espectro, que é o espectro da hipermobilidade, né? Sendo a Ehlers-Danlos hipermóvel a parte mais grave desse espectro. Então, o estudo ele possui 14 autores, dentre estudiosos nas áreas de dermatologia, genética médica, síndrome de Ehlers-Danlos e outras doenças raras do tecido conjuntivo, hereditárias, e hipermobilidade articular. Foi publicado em 2015 pela Revista Americana de Genética Médica. Então, na introdução, ele já começa afirmando que manifestações dermatológicas são as mais comuns na sede. E como bem Giovana falou semana passada, nas variantes da sede, né, existem muitas características que são comuns, né, e muito especificamente as dermatológicas. Por exemplo, a sede clássica tem como suas principais características as cicatrizes atróficas e a pele macia e aveludada. E se você viu, por exemplo, o meu primeiro post lá no Instagram, você sabe que essas características também são as principais em sede H. Então, fica esse questionamento, né? Como diferenciar? Né? E um grande problema que existe é que não existe um teste que seja padrão ouro na identificação de sede H. Né? Não existe um teste genético, uma coisa objetiva, que te diga, você tem sede H. E por isso, o diagnóstico, ele é puramente clínico, né? Ele depende da experiência do médico. Então, se ele já teve contato com aquela síndrome alguma vez, e se ele sabe como ela se manifesta nas diferentes faixas etárias, por exemplo, para conseguir fazer esse diagnóstico. E o estudo ele também traz que até mesmo os grandes centros de tratamento de doenças hereditárias do tecido conjuntivo e CDH discordam entre si em termos de diagnóstico e manejo da síndrome. Então, você imagina, em termos de indivíduo, né, do médico, o quanto que não existe de discordância para fazer esse diagnóstico. Afinal, é um diagnóstico clínico e muitas vezes não é tão objetivo. E aí, por isso, o objetivo do estudo foi coletar achados mucocutâneos que ajudassem nesse diagnóstico diferencial da CDH e, assim, criar um quadro clínico mais amplo para essa síndrome. Quanto à metodologia, né, trata-se de um estudo transversal, então você tem a população de interesse, que são as pessoas com CDH, tirou uma amostra de 277 pacientes, esses pacientes com CDH foram de atendimento rotineiro em dois grandes centros italianos de doenças hereditárias do tecido conjuntivo, de janeiro de 2009 a maio de 2014, né, com um diagnóstico confirmado, né, entre aspas, porque é preciso fazer uma triagem para confirmar de fato essa síndrome, e foi feita utilizando o score de Baton, que vai de 0 a 9, e a partir de 1 você é classificado como síndrome da hipermobilidade articular e a partir de 5 como síndrome de Ehlers-Danlos, e posteriormente foram utilizados critérios de Bridgeton e Villefranche para síndrome de Ehlers-Danlos e síndrome da hipermobilidade articular e CDH, respectivamente. Então, partindo para os resultados, né, que é basicamente a apresentação das características, esses dados eles foram coletados comparando sexo biológico e idade a partir de uma série de ferramentas estatísticas. Já as características elas foram obtidas tanto por observação, 16, como por anamnese, 5, e foram divididas em cutâneas, mucosas e cirúrgicas. Falando um pouco
Da característica da amostra, né, como eu havia falado, foram 277 pacientes, sendo que 229 eram mulheres e 48 eram homens. A idade média desses pacientes foi de 31 anos, com desvio padrão de 16,28, né, e essa idade colhida variou de 2 a 73 anos. Quanto ao score de Bateson, teve uma média aí de 5,17, com desvio padrão de 2,15. Começando pela primeira característica cutânea coletada, que foi a pele macia, aveludada e sedosa. Pela própria característica desses adjetivos, né, você percebe que é muito subjetivo, né? É difícil quantificar e tornar esse processo objetivo, como eu havia citado antes, né? Então, essa obtenção dessa característica foi qualitativa e dependente da percepção subjetiva desenvolvida durante a prática clínica com essa amostra. Mas, ainda assim, foi identificada em 224 pacientes, totalizando 80,9%. Já a pele hiperextensível é uma característica um pouco mais fácil mais objetiva, e foi feita essa pinça dérmica, dá para ver nas duas imagens, e quando esse alongamento dérmico produzido tinha mais que 3 centímetros, essa pele era classificada como hiperextensível, sendo que foi feita uma graduação, né, para entender o nível dessa hiperextensibilidade. Então, na letra A, seria uma extensibilidade moderada e na letra B, uma extensibilidade acentuada. Acabei falando muita coisa, né? Foi identificada em 92 pacientes, aproximadamente 33,2%. Outra característica comum são as cicatrizes atróficas não papiráceas. Elas são chamadas de atróficas porque tem essa característica afundada, né, que dá para ver no esquema, só que, porém, elas não têm uma aparência fina nem mesmo translúcida, né, que é uma característica típica da sede clássica. Então, isso já ajuda também nesse diagnóstico diferencial, né, essa informação. Essas cicatrizes atróficas não papiráceas estavam presentes em 25,3% da amostra. Outras cicatrizes comuns são as cicatrizes atróficas pós-cirúrgicas, né? Elas também têm essa aparência mais afundada, porém também larga, uma aparência mais larga, e estavam presentes em 23,9%. Uma outra característica, que essa foi anamnética, né, foi a cicatrização demorada de feridas, e ela foi identificada em 21,7% dos participantes do estudo. Então, aqui eu deixei a imagem das cicatrizes atróficas não papiráceas, né? Então, para identificá-las, foi feita essa leve compressão da letra B, que fica perceptível, né, o afundamento dérmico característico da cicatriz atrófica. Essas são as cicatrizes atróficas não papiráceas em regiões extensoras, né, sujeitas a mais forças, né, como o joelho, por exemplo. E essas são as cicatrizes atróficas pós-cirúrgicas, né? Elas também têm essa característica de afundamento dérmico, a compressão leve, e tem uma aparência mais alargada. O que chama atenção nessas cicatrizes pós-cirúrgicas é que elas foram comuns especialmente após cirurgia ortopédica. E aí o artigo ele traz duas possibilidades como causa para isso. A primeira seria que esse é o tipo de cirurgia que esses pacientes mais são submetidos, né, cirurgia ortopédica. Ou dois, como esses locais são locais de muita tração, né, joelho, cotovelo, estão mais sujeitos a danos, esses danos prejudicariam a cicatrização adequada nesses locais, já que ele está o tempo todo movimentando, tracionando, né, sendo sujeito à força. Outra característica que tem a ver também com a reação do corpo ao trauma são as equimoses, né, e os hematomas. A equimose é essa mancha rocheada na pele por uma ruptura de vaso superficial, e já o hematoma existe uma textura, né, que é caracterizada pelo sangue, né, quando tem acúmulo de sangue. Foi identificada em 62 pacientes a equimose, né, 22,4%, e já a facilidade de adquirir os hematomas, que foi uma característica anamnética, foi identificada em 41,5%
desses pacientes. Outra característica é a cutis flácida adquirida ou envelhecimento prematuro da pele. Ela foi percebida com a pinça dérmica e a dificuldade da pele ou a demora da pele em retornar ao seu estado original, então esse movimento aqui, e a diminuição dessa resiliência caracteriza o envelhecimento prematuro da pele, né? Ela foi chamada de adquirida porque nunca foi observada congenitamente e apareceu no início da idade adulta, né? Então antes do esperado, vamos dizer assim. Foi identificada, né, em 8,3% dos pacientes e foi identificada em maior frequência no sexo biológico feminino. Outra característica ainda cutânea são a questão das pápulas piezogênicas, que são pequenas herniações papulares do tecido adiposo, que acontecem quando a pessoa está em posição ortostática, em pé, ou com aplicação de pressão. E isso acontece justamente pela própria incapacidade do tecido conjuntivo de sustentar na síndrome de Ehlers-Danlos, né? Então, essas fibras colágenas, eu vi uma fonte que essas fibras colágenas elas se rompem nessa região e não conseguem, portanto, cumprir a sua função de sustentação. E aí, esse tecido adiposo, ele fica evidente, fica superficial no calcanhar. E foi identificado em 59,6% da amostra. As estrias rubras são estrias avermelhadas e ou distendidas, né? E a imagem está mostrando uma estria distendida. Foi presente em 99 pacientes, totalizando 35,7%. Foi mais comum no sexo biológico feminino e esteve presente em locais de tensão máxima durante o crescimento. As queratoses, né? A queratose é esse acúmulo de queratina em regiões. No caso da queratose pilar, é no folículo piloso e na hiperkeratose é nas superfícies extensoras, né? Que são aquelas mesmas que eu havia citado, que estão mais sujeitas aos danos. Né? Foram identificadas, né, em 38 pacientes, em 13,7%. Então, aqui é a hiperkeratose das superfícies extensoras, né? Aí é joelho, cotovelo e joelho de novo. Essa região, naturalmente, ela já é mais espessa, né? Então, a hiperkeratose ela se torna ainda mais espessa. E a keratose pilar, que dá uma característica mais áspera a essa pele, né? E uma forma meio avermelhada, né? Uma observação para finalizar as características cutâneas é que a abertura recorrente de feridas não foi percebida nesses pacientes, o que demonstra uma certa preservação da resistência da pele, né, o que ajuda também na diferenciação com a síndrome de Ehlers-Danlos clássica. Então, partindo para as características da mucosa, né, primeiro as recessões e a inflamação gengival. A recessão seria essa perda de tecido próximo à raiz do dente, como o Giovanna até já tinha comentado, né, e a inflamação, está sendo mostrada na imagem, é caracterizada por esse inchaço e essa vermelhidão, né. Outra característica colhida foi a fragilidade gengival, que foi identificada em 37,5% dos pacientes, e foi uma característica anamnética. O frênulo hipoplástico é uma diminuição no tamanho do frênulo em relação à população sem Ehlers-Danlos, né? Então, esse frênulo hipoplástico, ele pode ser tanto lingual como labial inferior. O lingual foi mais comum, em 65,9% dos pacientes, 89%, e o labial inferior foi em 30,4%. Uma coisa dessas características da mucosa, acabei esquecendo de falar antes, é que o tamanho da amostra ele foi reduzido e foram colhidos dados somente de 135 pacientes. Então, essa imagem ela é muito boa, essa da esquerda, porque você não consegue ver, de fato, o frênulo nesse paciente. Isso quando o paciente somente toca a língua ao palato duro, né, ao céu da boca. Já quando ele tenta aderir completamente a língua ao céu da boca, é possível ver o frênulo, só que ele tem uma aparência reduzida. E a implicação disso é justamente em atrapalhar a motilidade lingual
né, e a deglutição, e gerando também nesses pacientes uma espécie de língua presa posterior. Outra coisa é o sinal de Gorlin, que ele também está associado a um frênulo mais curto, porque afinal o frênulo é um freio para a língua, então acaba tendo essa maior movimentação, né? O paciente ele consegue tocar a ponta do nariz com a ponta da língua. Isso foi identificado em 6,78% dos pacientes. Essa imagem também é muito boa do frênulo labial inferior, porque ele não está presente nesse paciente. Esse paciente não tem frênulo labial inferior. Outra característica também da mucosa foi a descoloração do esmalte dentário, né? Então, foi identificado em 14,8% dos pacientes. Quanto às escleras azuis, né, esse afinamento na esclera que torna ela com característica azulada. Isso tem a ver com a exposição de vasos sanguíneos. E foi identificado em 61,4% dos pacientes, em 170. Já partindo para as características cirúrgicas, foram identificadas complicações cirúrgicas dermatológicas, incluindo hemorragias ou necessidade de pontos a mais no fechamento da pele, e foram percebidas em 17% dos pacientes. Também foi considerada a resistência a anestésicos locais, que foi identificada em 46 pacientes, sendo 45 do sexo biológico feminino. E o que esses dados chamam a atenção é justamente no cuidado a ser tomado diante da necessidade de cirurgia com esses pacientes, né? Elas devem ser evitadas ao máximo. Afinal, existem muitas complicações que estão envolvidas, né? Desde a preparação, né, no anestésico, até, de fato, o pós-operatório. Então, se for necessário mesmo fazer essa cirurgia, que seja feita seguindo as recomendações específicas para esse diferente tipo de funcionamento, né, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. Partindo para a discussão, né, as 4 principais características cutâneas identificadas foram pele macia e aveludada, pele hiperextensível, estrias e cicatrizes não papiráceas, né? A pele macia foi a mais comum, eu já tinha citado, né? Foi presente em 81% dos pacientes, enquanto a pele hiperextensível, as estrias e as cicatrizes atróficas não papiráceas ocorreram em cerca de 1/3, 1/4 dos pacientes. Uma coisa que pode ser uma certa limitação para esse estudo é que, como eu também já tinha até citado anteriormente, né, faltam ferramentas e procedimentos confiáveis e amplamente utilizados para avaliar essa textura da pele, né, critérios objetivos. Fica muito à mercê da experiência do médico e também da percepção subjetiva dele, né, para perceber essa hiperextensibilidade e a consistência da pele. Esse estudo ele está em consonância com a literatura e encontrou uma proporção sexual de 4:1, reforçando a ideia de um traço autossômico dominante influenciado pelo sexo, sendo mais comum em mulheres. Como vocês viram, a amostra tinha muito mais mulheres do que homens, né? E nesse trabalho foram encontradas somente pequenas diferenças entre os sexos em manifestações mucocutâneas, né? Principalmente envelhecimento da pele, estrias, resistência a anestésicos e descoloração do esmalte. E isso é uma coisa interessante porque pode ajudar, esse critério mucocutâneo, né? Ele pode ajudar a identificar CDH, a rastrear, na verdade, a CDH em uma família. Então, funcionaria como um certo biomarcador, já que essas características seriam universais, né, praticamente, e igualitárias, né, entre as pessoas. A pele macia, aveludada, sedosa, a queratose pilar e hiperqueratose das superfícies tensoras e a esclera azul, elas tenderam a ser encontradas em pacientes mais jovens. Já a cutis flácida adquirida, o envelhecimento prematuro da pele, as estrias rubras ou distensas, as recessões de inflamação gengival e a resistência a anestésicos locais ocorreram mais comumente em indivíduos mais velhos. E isso apoia a ideia de um fenótipo em evolução da síndrome. Então, não é importante somente o médico saber todos os sintomas, mas ele tem que saber também como eles se comportam
nas pessoas para conseguir fazer esse diagnóstico. Afinal, as pessoas vão crescendo e vão passando a ter sintomas diferentes, né? Foi isso que o estudo ele identificou. E assim, né, esses achados que eu citei, eles podem ser de grande relevância para a identificação desse critério mucocutâneo mais confiável para a CDH, diferenciando ele de outras síndromes. Eu acabei citando, né, da diferenciação com a sede clássica, por exemplo, tem muitas coisas parecidas, porém também diferentes, e foi isso que o estudo tentou mostrar. E assim ele delimitou um quadro clínico mais amplo para essa síndrome, que foi o objetivo, né, que eu citei lá no início. E assim eu concluo minha apresentação, essa foi minha referência, espero ter sido clara, e qualquer dúvida a gente vai estar disponível para tirar dúvida, tanto eu como a professora. Parabéns, Carol, excelente apresentação. Bom, eu quis trazer esse artigo porque a dermatologia é uma... As manifestações na pele, né, são coisas muito visuais, né? E não só na sede H, a gente enxerga essa interface muito grande das alterações dermatológicas, das alterações cutâneas e a sua correlação com a doença interna do indivíduo, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a gente, através da pele, a gente consegue sim estabelecer um raciocínio clínico, a gente consegue sim estabelecer uma suspeita diagnóstica, que aquele sinal que a pele está trazendo ali para a gente pode ser uma pista diagnóstica do acometimento sistêmico do nosso paciente. Então, assim, mesmo sendo um estudo não tão recente, mas eu acho que traz um panorama muito legal, com 277 pacientes com a sede hipermóvel, né? E trazendo coisas que a gente vai usar no nosso projeto, coisas visuais, coisas de aplicabilidade prática, para a gente conseguir colocar e trazer isso também no nosso projeto de pesquisa, no nosso ambulatório da UNEB, e para que a gente comece a identificar esses fenótipos com mais facilidade, né? Muitas vezes esses pacientes passam na assistência médica, despercebidos, sem um diagnóstico realmente, com esses pontos isolados, sem a gente fazer essa junção e realmente, não, vamos pensar que esse paciente pode ter uma síndrome que justifique tudo isso, todos esses achados, né? Então, por isso que a gente achou legal trazer esse trabalho com esse panorama dessa série de pacientes da Itália. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Carol. Vocês têm alguma pergunta para a Fernanda e para a Carol? A gente vai ficar aberto, então, para que vocês possam tirar dúvidas ou fazer alguns questionamentos. Boa noite, Carol. Primeiro, gostaria de agradecer pela apresentação. Meus parabéns à professora Fernanda também. Achei muito interessante quando a gente consegue ver hoje nos apontamentos dermatológicos coisas que a gente já vem recebendo de informações antes, né? Como Carol mesmo citou, a apresentação anterior, a gente falou sobre a saúde bucal do paciente com SED, né? E hoje a gente consegue ver as representações, mais uma vez, dessa mucosa oral e como isso se apresenta e pode afetar até mesmo a saúde bucal, né? A gente falou que vai para além das condições de qualidade de vida, mas também a parte estética, né? As pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos também sofrem por esse envelhecimento precoce, não é mesmo, Fernanda? Como a apresentação trouxe. Eu achei muito interessante, só gostaria de pontuar isso mesmo. Obrigada pela apresentação. Boa noite, Carol. Mais uma vez, né? Também venho aqui parabenizar a Carol, parabenizar a professora Fernanda pela apresentação. Eu achei o tema super interessante e algo que me chamou muita atenção foi as margens para a correlação com a histopatologia da doença, né? Quando a gente pensa na ocorrência das estrias, inclusive no processo de cicatrização e no não segmento de um processo de cicatrização tido como comum, né, para os demais pacientes. E aí a gente pensa nas manifestações clínicas disso e como a gente pode correlacionar. Então, foi algo recente, né? É minha linha de estudo e eu pude ver algumas correlações aqui super interessantes na apresentação. Então, é isso. Obrigado. Boa noite. Queria primeiro parabenizar a Carol e a professora Fernanda pela excelente apresentação. E queria fazer um adendo, né, sobre como Carol falou, né,
os processos de cicatrização nas pessoas com CDH. Existem alguns processos que são bem peculiares, né? E como é importante, no meu ponto de vista, que essas pessoas tenham um diagnóstico precoce para que quando elas sejam submetidas a cirurgias, elas consigam ter tipo assim, os médicos consigam ter a ciência de como fazer intervenções e até mesmo suturas para que para que seja minimizado essas cicatrizes que, como a Rafa falou, podem trazer até desconfortos estéticos para as pessoas com sede. Eu acho interessante comentar, Mariana, dessa sua fala, que não só para a gente ter esse cuidado perioperatório, né? Mas como o Carol trouxe na apresentação dela, a indicação cirúrgica, né? Tem mesmo real uma indicação cirúrgica? A cirurgia é realmente necessária, né? Eu que trabalho com isso no meu dia a dia, eu às vezes atendo paciente, eu quero tirar esse sinal. Eu falo, sim, mas é um sinal no rosto, é uma lesão benigna, não é perigosa, ela não me assusta. Você vai trocar ela por uma cicatriz. Você prefere ficar com seu sinal ou com uma cicatriz? A gente tem que entender que não existe cirurgia sem cicatriz, né? Toda cirurgia vai gerar uma cicatriz. Então, se você está diante de um paciente com alteração do colágeno, se você está diante do paciente que tem história de queloide, por exemplo, já fugindo um pouco da patologia do nosso estudo, mas assim, outro exemplo real, você vai ficar incentivando ele a fazer cirurgias estéticas, cirurgias para fins estéticos ou cirurgias de lesões que não precisam sair dali, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que parte muito também da indicação. E se realmente a cirurgia for necessária, existe todo um preparo mesmo, avaliar o estado nutricional desse paciente. A gente sabe que a vitamina C ela pode ser um coadjuvante, ingerir proteína que ajuda a gente a sintetizar colágeno, todo esse preparo durante a cirurgia, a anestesia, esperar o tempo da anestesia, o tipo da sutura. A gente pode usar uma sutura absorvível que permanece na pele umas 2, 3 semanas e deixar esse tempo por mais tempo. Existem alguns curativos também que protegem mais essa cicatriz. Então, assim, se a cirurgia ela é realmente necessária, tem que fazer, não. A gente está falando de uma lesão suspeita, é uma suspeita de lesão de câncer de pele, ou é uma biópsia que vai elucidar, ajudar no diagnóstico do nosso paciente. Pronto, não tem para onde correr, a gente vai fazer. Mas vamos fazer isso da forma mais cuidadosa possível, né? Então, eu acho que vem muito da gente saber, do paciente saber realmente ter oportunidade de ter esse diagnóstico de forma precoce, mas também da gente poder orientá-lo desde o início. Olha, vai trocar por uma cicatriz. Tem certeza que você quer tirar isso? Vale mesmo a pena, né? Porque realmente não existe cirurgia sem cicatriz. Ô, Pro, eu acho sua fala super importante, sobretudo nesse contexto que a gente vive atualmente, que as pessoas querem a todo momento fazer intervenções estéticas e até que ponto essas intervenções estéticas são importantes, até mesmo para a autoestima da pessoa, porque se a pessoa ela tem uma hipermobilidade articular generalizada, se ela tem CDH ou outros também, outras síndromes ou até mesmo outros tipos de síndromes de Ehlers-Danlos, que podem interferir no processo de cicatrização. O quanto vale a pessoa trocar a sua saúde, né? E até mesmo o seu bem-estar, que a gente sabe que algumas cicatrizes podem incomodar e levar a processos psicológicos complicados. Então, até que ponto vale a gente vender essa ideia de estética acima de tudo? E será que a estética está mesmo acima de tudo? Porque a pessoa ela pode não saber da sua condição e se submeter a um procedimento e pagar um preço pro resto da vida. Eu trabalho muito com cicatriz, né, e os diversos tipos, e a gente tem que pensar que a cicatriz, ela tem uma história, né, então esse cunho emocional realmente da cicatriz, ele vem junto, foi uma cirurgia que eu precisei, foi um acidente, foi um trauma, então muitas vezes, até no tratamento da cirurgia, das cicatrizes, em outros contextos, a paciente chora, o paciente se emociona, porque, foi vítima de sequestro, então assim,
a cicatriz, ela é uma marca, né? Ela traz uma história, né? Então, assim, o que não tem jeito, não tem jeito, mas o que tem jeito, o que é evitável, né? E vamos evitar a gente ficar realmente fazendo esses procedimentos. Eu digo não só procedimentos dermatológicos, mas cada vez mais a gente tem visto, como você falou, essas cirurgias estéticas, cirurgia plástica, lifting, mama recover, enfim, né? Então, às vezes, um exagero em busca dessa perfeição, esse sentimento, esse pensamento, às vezes, dismórfico mesmo, né? Então, acho que cabe a gente, como profissional de saúde, saber orientar e guiar o paciente nesse sentido. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Carol. Eu agradeço. Imagina, a gente é que agradece vocês pela disponibilidade.